Verifique se a função dada é contínua no ponto x igual a 1. A definição de continuidade no cálculo é dada por isso. Uma função f de x será contínua num ponto A se essas três condições forem satisfeitas. F de x é definida nesse ponto A, ou seja, a gente vai aplicar o A na função. Vai pegar esse ponto A dado e aplicar na função. Se a resposta existe, então, a condição A foi satisfeita. Condição B. O limite dessa função f de x, quando x tende a esse ponto A dado, né, ao ponto A, ele existe. Como você sabe, para um limite de uma função, quando x tende a um valor existir, você vai ter que fazer os limites laterais, e esses limites laterais vão ter que ser exatamente iguais, né? É um teorema. E a condição C é que a resposta desse limite aqui vai ter que ser exatamente igual à função aplicada em A, tá? Então, vamos fazer a primeira condição, aplicar o ponto dado na função. Nós vamos pegar o 1, que é x igual a 1, e aplicar na função, ou seja, aqui a gente vai botar 1, f de 1. Porém, a gente vai ter que analisar qual das funções aqui a gente vai usar para calcular. Porque essa função, ela é composta por outras duas. E quem a gente vai usar vai depender disso aqui, ó, da condição delas, tá? Perceba que a gente vai usar essa função aqui, ó, 3 menos x ao quadrado, se o x ele for menor que 1 ou exatamente igual a 1. Aqui o x, ó, o x é 1, né? Exatamente 1. Então, se o x for igual a 1, a gente tem que usar esta função. Então, vai ser f de x, vai ser essa funçãozinha que a gente vai usar. 3 menos x ao quadrado. E agora a gente calcula f de 1. Ou seja, no lugar do x, estamos botando 1, certo? No lugar do x, estamos botando 1. Logo aqui no lugar do x, vai ficar 1 também, né? 3 menos 1 ao quadrado. O expoente diz quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma, né? Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, dá 1 aqui. F de 1 vai dar 3 menos 1, 2. De fato, f de x é definida nesse ponto, né? No ponto 1 é sim definida. Existe f de 1, ele deu 2. Então, condição A satisfeita, né? Passamos à condição B, que o limite dessa função, quando x tende a esse ponto dado, tem que existir. O limite dessa função, quando x tende, se aproxima, né, ao ponto dado, que é o ponto 1, tá? E como que se calcula esse limite? Bom, daí você tem que lembrar do teorema. O limite de uma função, quando x tende a A, ele vai existir e vai ser exatamente igual, tá? Se os limites laterais forem iguais, certo? Ou seja, o ponto A aqui seria o 1, né, que deu para nós. Então, se o limite quando x tende a 1 mais e o limite quando x tende a 1 menos, 1 pela direita, 1 pela esquerda, se eles forem exatamente iguais, der o mesmo número, então a gente conclui, né, o teorema diz que a gente conclui então que o limite da função quando x tende exatamente ao 1, ele vai existir e vai ter a mesma resposta que esses, tá? Se esse aqui vale 2 e esse aqui vale 2, então esse também vale 2, tá? Portanto, para a gente conseguir resolver isso aqui, o limite da função quando x tende a 1, devemos fazer os limites laterais, tá? Façamos, então, o limite dessa função f de x, quando x tende a 1 pela direita. Vou começar com 1 pela direita. Depois, façamos o limite dessa função, o outro limite lateral, né? Quando x tende a 1, que é o ponto dado, pela esquerda dele. Perceba, x tende a valores... x tende a 1 mais, ou seja, x tende a valores um pouquinho maiores que 1, ou seja, a direita do 1. Para valores maiores que 1, qual é a função que a gente vai usar? Olha lá, para valores de x maiores que 1, ele manda usar essa função, certo? Então, aqui, ó, para valores que são maiores que o 1, né? Pela direita do 1, vamos usar essa função, 1 mais x ao quadrado. Então, a gente vai escrever esse limite de como? Limite dessa funçãozinha, 1 mais x ao quadrado, quando x tende a 1 mais, tá? Veja nesse aqui, ó, o limite dessa função quando x tende a 1 menos. Valores menores que 1, né? Esquerda do 1. Então, são menores que o número 1. Qual que a gente vai ter que usar? Para valores de x que são menores que o 1, a gente vai usar essa funçãozinha.
Então, essa funçãozinha a gente vai trocar por 3 menos x ao quadrado. Vai ficar assim, ó, o limite quando x tende a 1 menos da funçãozinha 3 menos x ao quadrado, tá? Basta agora aplicar os limites, né? O limite dessa função quando x tende a 1 mais é simplesmente inserir 1 mais no lugar do x, né? O x está tendendo a esse valor, então a gente bota lá. Fica assim, né? 1 mais no lugar do x estamos inserindo 1, tá? E tá ao quadrado, né? Percebe? O que significa 1 mais? É um número um pouquinho maior que 1. Ou seja, por exemplo, 1,00000, um pouquinho, tá? Maior que 1. Então, 1 mais significa um número um pouquinho maior que 1, tá? Pela direita do 1. A gente vai pegar esse número aqui, por exemplo, e tá mandando eu levar ele ao quadrado, ou seja, fazer isso aqui ao quadrado. Significa fazer esse número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? Então, vamos lá. 1.00001 vezes ele mesmo dá 1.00002. Percebe que isso é um número um pouquinho maior que 1, então a gente representa isso como 1 mais, um pouquinho maior que 1. Logo, a resposta de 1 mais elevado ao quadrado é 1 mais, tá? Por essa analogia. 1 mais, isso aqui nos deu 1 mais. Então, a gente tem que resolver isso. Concorda comigo que 1 mais 1, a gente sabe que é 2, né? Só que 1 mais um número um pouquinho maior que 1, por exemplo, 1,00001, um número um pouquinho maior que 1, bem próximo de 1, quanto que dá essa conta? Pode fazer lá, ó. 1 mais um número um pouquinho maior que 1, deu um número meio grande aqui, vou tentar escrever ele mais ou menos, deu um número um pouquinho maior que 2. Então, a gente representa que essa conta aqui, ela dá um número um pouquinho maior que 2, então é 2 mais, ó, um pouquinho maior que 2. À direita do 2, na verdade, tá? Então, a resposta disso aqui é 2 mais. Só que como o limite tem que dar um número exato, pelo menos com uma casa decimal, então a gente diz que isso aqui nada mais é que 2, a resposta desse limite, tá? Então, é 2. E esse daqui, da mesma maneira, no lugar do x, colocaremos 1 menos, né? Então, vai ficar 3 menos, aqui é 1 menos e está elevado ao quadrado. O que significa 1 menos? É um número um pouquinho menor que 1, não significa negativo, é um pouquinho menor que 1. Aqui tem o 1, atrás dele tem o 0, aqui no meio tem o 0,999 e números por aí. Então, 1 menos representa os números menores que 1 e bem próximos dele. Então, eu vou escolher, para representar isso aqui, o 0,99999, tá? Ele quer que eu eleve isso ao quadrado. Então, eu vou pegar esse número um pouquinho menor que 1 e vou elevar ele ao quadrado. Ou seja, vou fazer ele multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? É isso que significa esse quadrado. Ó, 0,99999 vezes 0,99999. Acho que era isso. E olha ali, deu 0,99998. Concorda comigo que isso é um número um pouquinho menor que 1, mas bem próximo dele? Então, a gente representa isso como 1 menos. É um pouquinho menor que 1, mas bem próximo do 1, tá? Então, a resposta de 1 menos ao quadrado, né? Eu fiz essa analogia, deu 1 menos. Então, ficou 3 menos. Essa resposta nos deu 1 menos. Novamente, o que é 1 menos? É um número, são números, tá? Representa vários números. São números menores que 1, mas bem próximos dele. Então, vamos pegar 1, por exemplo. 1 é 0,99998. 81. Eu tenho que fazer 3 menos esse número. Então, 3 menos esse número, que está representando 1 menos. Quanto que dá essa conta? 3 menos o 0,999981. Isso nos dá 2,000. 2,00019. Concorda que isso é um número um pouquinho maior que 2, né? O 2 é assim, né? O 2 é 2,00. Isso aqui é um pouquinho maior que 2, concorda? Então, a gente representa isso aqui como um número um pouquinho maior que 2, pela direita do 2, né? A resposta de 3 menos 1 menos é 2 mais. E como eu disse, 2 mais a gente diz que é 2, né? Porque o limite tem que ser uma coisa exata, ou pelo menos com casas decimais, tá? Então, a gente diz que é 2. É por esse motivo que eu quis gravar o vídeo
Para te entender melhor isso, porque é difícil explicar falando no papel. Perceba, o limite dessa função quando x tendeu a 1 mais, deu 2. O limite dessa função quando x tendeu a 1 menos, também deu 2. Os limites laterais dessa função do x tendendo a 1, tá vendo? Os limites laterais do 1 deram exatamente iguais. É o que o teorema diz, ó. Quando os limites laterais de x tendendo a 1 mais e 1 menos, eles forem iguais, ó, tá vendo? Iguais, então esse aqui vai existir e vai ser a mesma resposta que aquele. Os limites laterais deram iguais, tá vendo? Deram exatamente iguais. Então, vai existir esse aqui, ó. Existe esse aqui. Existe esse aqui. E o teorema diz que a resposta desse é o mesmo que deu naqueles. Esses daqui deram 2, né? Então, esse também vai dar 2. E daí, você acha a resposta do que te pedi aqui, ó. Calcule isso aqui. Isso aqui é 2. Por quê? Porque os limites laterais do 1 deram 2, tá? Isso é do teorema. A resposta disso aqui, logo, limite quando x tende a 1, logo, como, a gente tem que escrever isso, tá? Logo, como x tendeu a 1 mais da função, foi exatamente igual, ó, foi 2, exatamente igual ao limite da f de x quando x tendeu a 1 menos, por teorema, o limite dessa funçãozinha f de x, quando x tende ao 1, também vai ser o valor que deu nessas, tá? Que é 2. Esqueci de botar aqui, isso aqui deu 2, né? Deu pra entender? A resposta desse e desse são iguais, então a gente bota assim, igual a 2. Tem que escrever, tá? Por teorema, se você tá demonstrando, né? Por teorema, limite da função quando x tende a 1 é 2. E agora, a gente vai fazer a terceira condição. Então, limite dessa função quando x tende a A, o nosso A é 1, né? Foi 2. E a aplicação do ponto 1 na função deu 2 também. Então, f de 1 deu 2. Temos que limite da f de x quando x tende a 1 é 2. Esse também é 2, então eles são iguais, né? Conclusões, né? Logo, condição satisfeita. Ah, e aqui em cima eu também não havia botado, tá? Essa daqui foi satisfeita também, aqui, ó. Condição satisfeita. Geralmente não precisa botar isso, tá? Não precisa botar isso na prova. Mas eu boto, na minha eu boto. Logo, condição satisfeita. Portanto, a função é contínua no ponto x igual a 1 por satisfazer as três condições, ok? É simples, né? Espero que tu tenha entendido. Eu só quis gravar o vídeo para explicar isso aqui, porque geralmente as pessoas não entendem. Espero que não tenha ficado um pouquinho mais confuso. Agora eu vou gravar em seguida já outra questão para você.